Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje? Ele diz assim: Querido André Massolini, escrevo de Portugal. Abraços a todos os portugueses que acompanham o canal Ponto de Vista. Muito obrigado, viu? Entrei em contato com o seu canal do YouTube na sequência de algumas pesquisas que estava fazendo para tentar organizar na minha mente o desfecho de um relacionamento que terminou recentemente. Antes de prosseguir com a história, quero lhe dizer que a sua capacidade pragmática e positiva de analisar cada caso que lhe é apresentado me deixou fascinado e isso motivou-me a apresentar a minha situação. Muito obrigado, meu querido, por suas palavras e também pela confiança depositada ao canal Ponto de Vista. O meu caso é um caso feliz com um final estranho. Nossa, vamos lá. Eu vivo em Portugal e no verão passado conheci um paulistano que estava passando uma temporada de 2 meses na cidade onde moro. Eu tenho 34 anos e temos uma diferença de idade de 13 anos. Aquilo que à primeira vista era para ser apenas um caso sazonal, acabou por se transformar em algo maior. Houve química em todos os níveis. Vivemos quase sempre momentos incríveis e inesquecíveis que nos levaram a fazer planos para novos reencontros. Ele voltou para São Paulo e mantivemos um relacionamento à distância durante cerca de 2 meses. Durante este período de tempo, ele contou a toda a gente, amigos e família, que estava me conhecendo e sempre demonstrou interesse em organizarmos a nossa vida de modo a podermos estar várias vezes juntos e até podermos vir a viver juntos. Eu, por cá, estava fazendo o mesmo e demonstrava-lhe isso. Entretanto, nos reencontramos após esses 2 meses e estivemos juntos durante 10 dias. E quase tudo foi novamente incrível. Tivemos apenas, numa das noites, um desentendimento, pois eu falei 2 coisas que ele não gostou. De um ex, devido a uma questão prática que estava a ser resolvida entre nós naquele momento. Eis que nada representa para mim, para além de uma amizade, e embora ele soubesse disso, ficou muito ciumento, e sobre uns sonhos ou pesadelos que eu tivera há uns anos e que me incomodavam por transmitirem uma imagem de perda de alguém que eu amava. Um desses sonhos era passado naquilo que eu idealizo ser o Rio de Janeiro, e acabei brincando com ele. Se ele iria me abandonar quando fosse me encontrar com ele em São Paulo. No dia seguinte, conversamos melhor e o problema pareceu-me ter ficado resolvido e novamente voltamos a namorar maravilhosamente até a sua despedida. Quando ele voltou dessa vez para São Paulo, a nossa comunicação começou a diminuir. O sentido que ele passou a dar aos textos das mensagens começaram a mudar de alguma forma, embora continuassem a ser carinhosas. Eu comecei a achar isso estranho e comecei a entrar um pouco em pânico. Tratei de lhe demonstrar que eu continuava a gostar dele, de lhe demonstrar que estava organizando tudo para em breve estarmos novamente juntos, desta vez em São Paulo. Mas nada disso surtiu qualquer efeito nele. Eu, ainda mais em pânico, acabei por mandar uma mensagem a anunciar que os nossos caminhos se tinham desencontrado, a qual ele respondeu que sim, que eu já lhe estava a dizer adeus naquela noite em que eu falei dos meus sonhos ou pesadelos. Nossa! Gente, como assim? Como assim? A despedida começa por causa de sonho? Né? Porque por causa de um sonho que incomoda e porque então eu vou falar do sonho e... Ah, não, então... Nossa!
Fiquei com a sensação que ele tinha entendido tudo errado e então disse para ele que não estava lhe dizendo adeus, que eu gostava muito dele e queria ficar com ele. Ele depois respondeu que naquele momento não era oportuno conversarmos sobre a nossa relação, que teríamos que aguardar uns dias. Ele estava junto da família a passar o Natal e fim de ano. Eu aguardei. Na noite de fim de ano, enviei uma mensagem a desejar-lhe um bom ano, dizendo também que gostaria que o novo ano fosse um ano que nos permitisse levar mais longe a relação. Mas não recebi nenhuma mensagem de volta. Passados 3 dias, entrei em contato com ele por SMS, vi que ele estava recebendo as minhas mensagens, mas não estava respondendo. Decidi telefonar. A voz que me atendeu foi a voz de quem não queria ser incomodado por mim. Eita! Eita! Forfé! A ligação estava péssima e não conseguíamos falar. Apenas uma questão ficou clara. Perguntei se ele não queria continuar e ele respondeu que sim. Depois enviou-me uma mensagem a clarificar, dizendo que lamentava muito o desfecho, que tínhamos vivido um momento incrível, que gostava muito de mim e que nunca iria me esquecer, mas que o destino nos leva para caminhos que por vezes não entendemos, mas que temos de percorrer. É a questão do destino, né? Eu falei disso nos vídeos da semana passada, a questão de destino, como que eu enxergo essa situação, né? A pessoa que não quer assumir o que está acontecendo na verdade dentro dela, então fala, mas só falar que é o destino, o destino que me levou para cá, eu sou um barquinho à mercê das águas destinais. Tá bom, vai. Foi a última vez que entrou em contato comigo. Eu ainda enviei 2 mensagens. Uma dizendo que eu fiquei com o coração despedaçado, porque ainda acreditava que era possível continuar e que não percebia o motivo disto ter acontecido. E de fato ainda hoje continuo sem perceber claramente. E uma segunda a dizer que gostava que pelo menos ficássemos amigos. Não houve resposta e o silêncio mantém-se até hoje. A distância não me permite encontrá-lo pessoalmente, apenas temos o e-mail e o telefone como forma de comunicação. Não usamos Facebook. Fiquei muito revoltado, triste e deprimido, mas não voltei a entrar em contato com ele. Sigo com a minha vida. Refleti e comecei a pôr em prática novas resoluções para 2014, que acredito que irão me fazer bem. Olha, né? Essa questão de ter resoluções para o mês, resoluções para a semana, sabe assim, resoluções de curto e longo prazo, eu acho fantástico a gente colocar isso. Não é cair na paranoia de ser uma pessoa extremamente sistematizada, não é isso. Mas é você se colocar como autor da sua história e que, portanto, eu desenvolvo estratégias para escrever os parágrafos e para qual é o texto que eu quero escrever para a minha vida, para esse mês. Sabe? Elaborar metas, gente, para a gente mesmo. Resoluções. Acho que foi o ano de 2013. Eu falava, ano passado, né? 2013. Eu falava para meus amigos. E eles sabem o motivo. Nos outros vídeos, uns 15 dias atrás, comentaram que eu sou misterioso, né? Isso eu não vou falar, não. É minha privacidade. Mas meus amigos sabem o motivo. Que eu falei, não, agora, André 2013. André 2013, você vai ver só. André 2013, firme e forte, papapá. Então, quando eu me encontrava, às vezes, com os amigos que sabiam, né, daquele fato específico, e o André 2013? Não, André 2013 está firme e forte, né, nesse quesito, assim, assim, assado. Você estabelecer metas para você mesmo, né, como você está falando aqui, colocar em prática resoluções para 2014. A gente tem que colocar algumas resoluções, porque as nossas ações, as nossas atitudes, elas são correspondentes às nossas crenças
e aos nossos pensamentos. Então, quando a gente estabelece algumas metas, não é ficar no mundo ilusório, mas saber que sempre quando a gente quer atingir alguma meta, é igual uma empresa. Se a empresa quer atingir uma meta, ela tem que ter estratégias para alcançar aquelas metas propostas. Então, na nossa vida também, não é simplesmente ficar naquele mundo ilusório. Eu queria que... Não, é sim ter uma análise real da situação, do que está acontecendo. Essa situação está me deixando descontente por causa disso. O que me deixaria bem seria se acontecesse isso. Para que aconteça isso, o que eu devo fazer? Ah, André, mas tem coisas que não dependem de mim. Eu gostaria que a pessoa me procurasse para conversar, porque ela que ficou de me procurar para que conversássemos. Então, quer dizer, não depende de mim. Tá, não depende de você. E aí, então, o que vai acontecer? É igual a empresa que ela acha que para ela se dar bem no mercado depende apenas e tão somente das políticas governamentais. É claro que as políticas governamentais incidem sobre o empreendedor sem dúvida alguma. Mas muitas vezes a empresa tem que criar mecanismos e meios para que ela respire, para que ela inove, para que ela se revigore. Senão, se ela só depender de políticas governamentais, redução de IPI, redução disso, redução daquilo para que ela se mantenha no mercado, está perdida. Na nossa vida é assim também. Se a minha vida só será boa se eu depender de uma outra pessoa, se a pessoa fizer ou não isso para mim, estamos perdidos. Então, claro, tem determinadas coisas que a gente até espera alguma coisa de alguém. Tá, mas e eu? E eu comigo mesmo? Como que eu posso fazer para que eu tenha resoluções e metas para que eu esteja bem e essas metas dependem de mim? Essas resoluções que eu coloco no meu dia a dia, na minha vida, dependem de mim. A gente se transforma, sabe, quando a gente faz isso? Agora estou majoritariamente concentrado nisso. Mas esta história ainda continua presente no meu lado emocional e ainda tento encontrar respostas. Olha, meu querido, dificilmente você vai encontrar as respostas. O silêncio se transformou na resposta. Entende? É que somos pessoas muito assim, né? A gente precisa de coisas claras. E muitas vezes a gente não olha o que está por detrás da escuridão, o que está por detrás do silêncio. Porque a gente não quer aceitar, porque a gente não quer entender. Justamente porque não foi uma coisa muito clara, assim, assado. Muitas vezes, quando a coisa é clara, a gente ainda finge que não entende, né? Se finge de morto e por vezes insiste numa situação, por mais que a pessoa fale, eu não quero, não dá mais certo, assim, assado. Imagine quando a pessoa opta pelo silêncio. Se ela opta pelo silêncio, abre margem para que a gente vá criando ilusões. Só que ilusões não nos fazem bem. Então a gente tem que olhar o silêncio como uma resposta. Ora, se a pessoa tivesse interesse, ela não se silenciaria. Ora, logo, seguindo aí os critérios da lógica, logo se ela se silenciou, portanto não tem mais interesse. Portanto, agora eu devo tocar a minha vida e, foi bom, foram momentos agradáveis, tá? Ficaram guardados dentro de mim, tá? Agora eu quero encontrar uma outra pessoa com a qual eu também possa partilhar momentos tão agradáveis quanto aqueles que eu vivi com esse paulistano que veio aqui para Portugal e que aconteceu tudo isso. Então aí você tem a resposta. A resposta vem através do silêncio. Acredito que vivi um amor verdadeiro que terminou sem nenhum motivo concreto. Acredito que se houvesse a possibilidade, seria um amor no qual valia a pena investir. Você está vendo? Aí a gente fica tão preso nisso, né? A gente fica tão preso nisso. Sim, não estou dizendo que não foi.
Não estou dizendo que não foi um sentimento verdadeiro, não estou dizendo... Mas aí a gente fica tão apegado a isso que a gente começa a minimizar e desvalorizar situações que podem aparecer de hoje para frente, daqui para frente. A gente começa a minimizar porque a gente supervaloriza aquela situação lá de trás. E aí a gente não consegue, se a gente supervaloriza aquela situação lá atrás, a gente não consegue dar o devido valor a uma possibilidade. Não estou dizendo que a gente tem que sair querendo qualquer pessoa, vem você mesmo. A gente tem que estar bem com a gente mesmo em primeiro lugar, tal, mas isso não significa que a gente não possa estar aberto a novas possibilidades. Agora, quando a gente acredita que só aquela situação é que realmente valeria a pena e não sei o que, a gente se fecha às outras oportunidades que podem surgir. Isto leva-me justamente às questões que me trazem aqui. Como é que uma relação que é vivida tão intensamente termina desta forma? E se é válido tentar recuperar uma relação à distância? Meu querido, olha, se eu soubesse a resposta para esse questionamento seu, então, meu Deus, eu estaria milionário se eu tivesse a resposta a isso, né? Como é que uma relação que é vivida tão intensamente termina desta forma? Esse é o tipo de questão, é o que eu estou falando. O silêncio dele já é uma resposta. Ele perdeu o interesse. Por quê? Só vai estar dentro da cabeça dele. E não tem como a gente tirar determinadas respostas, porque às vezes a pessoa também não quer, ou às vezes nem ela sabe os reais motivos. Simplesmente ela perdeu o interesse. Assim como a gente, quando muitas vezes você se questiona, por exemplo, olha, por mais que eu me questione, eu não sei por que eu gosto tanto de você. Eu não consigo dar as razões do porquê eu gosto tanto de você. Não é? Você é uma pessoa que foge totalmente dos padrões ou totalmente do que eu acreditava que me atraía, que não sei o quê, e eu amo você. Assim como a gente não tem respostas para o sentimento que muitas vezes surge dentro de nós, muitas vezes a gente não tem respostas para o sentimento que deixou de existir dentro de nós. Só que quando o sentimento ainda existe dentro da outra pessoa, a outra pessoa quer saber o porquê. Por que uma relação assim chegou ao fim, terminou desta forma? Como que eu vou responder? Como que eu, meu querido, né? Aqui em Dois Córregos, você em Portugal, ele lá em São Paulo, eu sem conhecer vocês dois ainda, e mesmo se conhecesse, você conhecendo não consegue chegar na resposta, como que eu também poderia dar essa resposta a você? Por que a relação terminou? É o que eu estou dizendo. Tire a resposta através do silêncio. E tem situações que não terão resposta da forma que a gente quer, da forma racional como a gente quer. Obrigado pela sua atenção, desejo-lhe o maior dos sucessos para o seu canal e seus projetos. Amém. Tudo de bom e muitas felicidades. E aí ele assina. Meu querido, tudo de bom a você também, muitas felicidades a você aí em Portugal. Vinho do Porto, né? Delícia, hein? Mas só um cálicezinho, né? Senão, meu Deus, o negócio sobe que é uma coisa. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Participe de todas as sessões aqui do canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.